Bom dia, graça e paz, queridos. Bom dia para as meninas que já chegaram aí. Bom estarmos juntos nessa manhã para ouvirmos a palavra do Senhor, esse tempo especial. Um abraço aí muito especial para Laís. Mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, minha querida. Felicidades. Amamos você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Nessa manhã nós temos a presença de uma pessoa muito especial, né? Uma amiga muito querida, uma irmã. Nós moramos juntos 4 anos lá em São Paulo. Hoje ela está morando lá em Orlando. Tá vendo que chique? Hoje nós temos aí uma palavra de uma internacional. Vou estar chamando aí a Carol, a pastora Carol. Deixa eu só ver aqui já para fazer o convite para ela. Vai chegando aí, povo, vai convidando alguém para estar conosco nessa manhã. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom dia, amiga. Bom dia! Aqui já é bem cedo. É, né? Vou ter que Melhorar minha... desativar. Eu fui melhorar minha internet. Vou ter que desativar o comentários, porque costuma Tá. travar com comentário, né? Apesar que o pessoal gosta de interagir, né? Se É, travar, eu tiro. ok, então. Tranquilo. Amém. Para quem está chegando aí, bom dia, paz. Como eu estava dizendo, nós temos hoje a presença de uma amiga, uma irmã, né? Pastora Carol. Nós moramos. A Carol, ela é do Paraná. Carol, ela é do Tô lá, Paraná. tô lá do Mas depois interior. ela vai estar, se apresentando aí melhor. Vamos estar orando para estarmos iniciando essa manhã na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, por essa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de estar em tua presença. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela noite abençoada que o Senhor nos deu. E agora, Deus, nós nos colocamos em tua presença para ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra, Deus, que será ministrada para nós. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter minha amiga aqui junto conosco, como igreja, Pai. Apesar da distância, Senhor, mas através das redes sociais, o Senhor nos aproxima, Deus, e temos a oportunidade de ouvi-la nessa manhã, de ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fica conosco, Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã e ministra tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Assim nós nos colocamos diante de ti, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade aí, amiga. Pode se apresentar Amém. melhor aí para o povo. Ok. Para mim é uma alegria, um prazer, né? Poder estar trazendo a palavra do Senhor nessa manhã. Ainda mais com essa amiga que é preciosa, como ela mesmo disse, né? É mais do que uma amiga, é uma irmã que Jesus nos dá, né? E como Jesus é bom, né? Ele sabe o quanto nós precisamos de pessoas para caminhar junto e ele sempre nos manda, né? Manda pessoas preciosas, verdadeiros tesouros dele, né? E a pastora Simara, é um tesouro do Senhor na minha vida, né? Como ela disse, eu sou do Paraná, a gente se formou junto na faculdade de teologia. Eu pastorei 3 anos no Paraná e Deus abriu uma porta para mim fazer um mestrado na área de teologia mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou morando aqui, já vai fazer 1 ano e pouco, né? Me preparando, aprendendo melhor o inglês, né? Que não é fácil, mas Jesus vai na frente e vai nos dando a vitória. Amém. A gente tem que crer num Deus de milagres, não é? Eu creio num Deus de milagres, amém? E você crê num Deus de milagres? Porque o Senhor, o nosso Deus, é um Deus de milagre, né? É um Deus de Amém. providência, né? E eu louvo a Deus porque a palavra dele diz que a cada manhã as misericórdias dele são novas para mim e para você, né? Que o Jeremias está querendo dizer para mim e para você. Todas as manhãs Deus tem uma palavra
Deus tem uma experiência nova, né? Deus tem um novo para mim e para você. A gente não precisa de um ano novo, a gente não precisa que a quarentena passe para viver o novo do Senhor. A gente precisa de hoje, porque o hoje Deus oferece o novo para mim e para você. Amém. Amém? Amém. Eu gosto de falar muito, mas eu não vou ficar falando muito, não. Quero ser direta na palavra que Deus revelou no meu coração, né? No dia que a Simara me chamou, Deus já trouxe a palavra no meu coração. E ele veio confirmando diante, né, dessa semana que essa era a palavra que ele queria ministrar nas nossas vidas nessa manhã. E eu queria, né, convidar você, né, você não precisa abrir sua Bíblia, mas que você possa ouvir a palavra do Senhor. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que diz assim: portanto, todos os que ouvirem as minhas palavras e praticar elas, será como um homem sensato que construiu sua casa na rocha. A chuva caiu, o mar subiu, ventos sopraram e sacudiu aquela casa. Porém, ela não entrou em colapso ou veio a se arruinar, porque a sua fundação, ela estava sobre a rocha. Entretanto, todos aqueles que ouvirem estas minhas palavras e não praticar elas, será como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, o mar subiu, os ventos sopraram e sacudiram aquela casa. E ela entrou em colapso e arruinou. E esta ruína foi muito grande. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na minha e na sua vida, né? Deus trouxe essa palavra ao meu coração, porém, a gente não consegue compreender essa palavra se nós não entendermos o que são as palavras que Deus estava se referindo, né? Que Jesus estava se referindo. Porque no começo desse texto, Jesus vai dizer assim: todos aqueles que ouvirem estas minhas palavras. Ou seja, ele já tinha falado dessas palavras antes desse texto. Então, para mim e para você entender o que Jesus estava querendo ensinar através dessa parábola, a gente tem que saber o que ele falou anteriormente, né? E eu fui meditar, né, na palavra do Senhor, eu fui, né, ler e entender quais eram essas palavras que o Senhor estava falando para as pessoas, né? O que o Senhor estava ensinando para as pessoas, né? E essas palavras, elas se encontram a partir do capítulo 5 e do capítulo 6 de Mateus, que é o Sermão do Monte, né? É onde Jesus dá a direção para o povo, é onde Jesus acrescenta mais na lei de Moisés, é onde Jesus instrui o povo a como caminhar, como andar, como viver, né? É o texto que fala sobre as bem-aventuranças, é o texto que fala que nós cristãos somos o sal, somos a luz desse mundo, onde Deus fala sobre as pessoas, o que é ser assassino, o que não é, né? Porque é uma concepção diferente do que nós pensamos, né? Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu não assassino ninguém, eu não faço mal para ninguém. Mas Jesus trata um assassinador não somente como alguém como mata fisicamente, né? Nesse texto, Jesus vai tratar de assassinador aqueles que estão com picuinhas um com o outro, que estão com feridas um com o outro, que feriu a alma do irmão, feriu a alma do vizinho. Jesus vai falar que essas pessoas também são assassinadoras, né? E Jesus vai falar sobre a lei de Moisés, que a gente tem que obedecer, e ele ainda acrescenta mais, né? Mais diante daquela lei. Jesus passa a falar sobre que nós necessitamos falar a verdade o tempo todo. Jesus vai falar sobre como nós devemos orar, como nós devemos jejuar. Jesus vai falar que nós devemos servir, decidir quem nós vamos servir, se nós vamos servir a Ele, se nós vamos servir ao dinheiro. Jesus vai falar de como nós controlamos a nossa ansiedade, né? Ali naquele texto ele vai falar: busque primeiro, né, o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus passa, né, esses 2 capítulos falando novamente de oração, nos mostrando o como é importante ter uma vida de oração, né? O quanto é importante nós nos dedicarmos na presença dele, né? Jesus também vai falar sobre quem irá entrar no reino, quem não irá entrar no reino. Então Jesus passa o capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus dando uma instrução da nossa vida, né? Dando uma instrução de uma vida cristã na presença dele.
né? De como dar esmola, de como amar o seu inimigo como a você mesmo. E aí, quando nós entendemos estas palavras, nós entendemos esses ensinamentos, nós conseguimos entender o que é que Jesus está querendo dizer com essa palavra, né? Essa palavra que eu acabei de ler tem o nome de 2 fundamentos, né? Existem 2 fundamentos que as pessoas podem construir a sua vida, né? E Jesus trata, né, como a pessoa que ouve essas palavras e praticam, como se ela constrói a sua vida, né, a sua casa sobre a rocha. E tem aquelas que não ouvem, mas que não praticam, né? Então, diante desse texto, a gente vê que existem 2 pessoas na Terra. Existem 2 pessoas no mundo. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que ouvem essas palavras que Jesus passou 2 capítulos ensinando e pratica. E as pessoas que ouvem elas, mas não praticam, né? E aí Jesus vai falar que aqueles que ouvem, aqueles que praticam, eles são sensatos. E sensatos também quer dizer sensíveis. E eu gosto muito dessa palavra, sensível. Porque Jesus está querendo dizer, eles são sensíveis, eles têm sabedoria, eles têm relacionamento comigo, eles me ouvem, eles compreendem. E não só isso, eles praticam aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando, né? E aí tem aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, que, né, sabe a palavra do Senhor, né? Eu brinco que às vezes sabe de cabo a rabo, né? Sabe do começo ao fim a palavra do Senhor, mas não pratica. E aí essas pessoas, elas constroem a sua vida sobre a areia, sobre algo que não tem fortaleza, sobre algo que não dá sustância, sobre algo, muitas vezes, sobre aquilo que nós achamos que é certo, sobre aquilo que nós pensamos que é certo, né? Sobre os nossos erros, sobre os nossos pensamentos. E quando nós construímos a nossa vida, né, nesse tipo de caminhar, nesse tipo de matéria, a Bíblia vai falar que nós não temos um fundamento, uma base para as nossas vidas, né? E a Bíblia vai fazer uma menção de que a rocha, né? E eu creio nisso, que a rocha é Jesus. A rocha é o Senhor, né? E quando eu e você construímos a nossa vida diante da palavra do Senhor, diante da presença dEle, diante dos ensinos dEle, a gente constrói a nossa vida em algo que nos fortalece, em algo que é o nosso socorro, em algo que nos sustenta, né? Algo que é provisão sobre as nossas vidas. Diferentemente de quando nós construímos a nossa vida naquilo que pensamos ou imaginamos ou acreditamos ser verdade. Porque isso não constrói uma fortaleza, isso não nos dá a sustância, isso não nos dá o sustento e a providência para as nossas vidas, né? Então, nessa manhã, eu quero te convidar a começar a refletir quem tem sido você diante do Senhor, né? Eu quero que você reflete quem é você diante do Senhor, da palavra do Senhor. Você tem sido aquele que ouve e pratica, ou você tem sido aquele que ouve, mas não pratica? Sabe o que tem que fazer, mas não tem feito diante da presença do Senhor, né? E o segundo tipo de coisas que nós vemos aqui, Jesus traz 2 tipos de pessoas, mas também Jesus traz 2 tipos de solo, que é a rocha e que é a areia. E se a gente pensar na época que Jesus está dando essa parábola, esse ensinamento, ele estava se referindo ao mar, ele estava se referindo sobre a areia e as rochas perto do mar. E se nós formos pensar, construir uma casa em cima de um mar ou em cima de uma rocha, é muito mais trabalhoso, não é verdade? Vamos imaginar, eu tenho que construir uma casa na rocha. Eu vou ter que subir aquela rocha. Eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais dias trabalhando. Sim. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? Porque é algo que não é esperado. Então, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair da minha zona de achismo. Achar assim, aqui é melhor do que lá. Eu tenho que parar de fazer, né, muitas coisas que eu penso. Requer mais força de mim. Porque eu vou ter que subir na rocha para começar a construir. Então, eu vou ter que passar pela areia. E aí eu vou ter que subir na rocha para construir essa minha casa, para construir essa minha vida. E isso requer trabalho, isso requer tempo, isso requer disposição, isso requer coragem, isso requer ânimo, isso requer foco nas nossas vidas, né? E aí, diferentemente da areia, né? Se a gente for pensar, a areia é um acesso fácil. A gente consegue facilmente ir, a gente consegue facilmente construir, a gente consegue fazer mais rápido, o processo da construção é mais rápido,
não requer tanta força da gente, porque a gente não tem muitos obstáculos. Então, muitas vezes, pela nossa comodidade, né, por nós não queremos sair da nossa zona de conforto, a gente prefere construir a nossa casa na areia, né? A gente prefere construir a nossa vida sobre a areia, porque a gente não gosta de pagar preço, na verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. Aí, né, se alguém falar para mim assim, não, eu gosto de pagar preço, a gente não gosta. É difícil pagar preço, né? E eu fico... Quando eu estava pensando nessa palavra, eu pensava quando eu queria emagrecer. A gente sempre quer emagrecer. E aí a gente, assim, sempre acha Deus que vai ser revelando aí. fácil. A gente sempre acha que vai ser fácil. A gente sempre fala assim, eu vou emagrecer. É só eu falar pra minha mente que eu sou magra, que eu sou magra, que eu sou magra, que eu vou ser magra, né? A gente sempre quer o que é fácil, o que é rápido. Eu vou tomar esse remédio aqui, porque, vai ser rapidinho, né? Com esse remédio eu vou emagrecer instantaneamente. E não é assim que acontece, né? A gente sabe, hoje eu tive essa experiência, quando a gente quer as coisas rápido, quando a gente não quer pagar preço, quando a gente toma um remédio, quando a gente, né, só pensa, a gente até às vezes emagrece, mas passa uma semana, 2 semanas, né? A gente já tá gordo de novo e mais do que a gente estava antes. Né? Eu sei que eu posso falar isso com autoridade, gente, né? Porém, pra gente ter uma transformação de vida, né? E eu falo agora, né? Pra gente emagrecer, a gente precisa de um processo. A gente precisa pagar um preço, né? A gente precisa renunciar a coisas. A gente precisa determinar, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter ousadia, a gente precisa ter coragem. Porque emagrecer é um processo difícil. Mas para a gente ter resultado, a gente precisa pagar preço. A gente precisa ter uma decisão. E a mesma coisa é a minha e a sua vida diante da presença do Senhor. Nós sempre queremos as coisas fáceis. Nós queremos, né, ter um relacionamento fácil, um relacionamento raso. A gente quer as coisas fáceis com Deus. E uma vida com Deus, eu quero te dizer que não é fácil. Uma vida com Deus, ela requer renúncias, ela requer que a gente saia do nosso conforto, ela requer que a gente vá para um nível maior. Ela requer mais força, ela requer foco e ela requer coragem e ousadia. E a minha pergunta para você é qual o solo você tem construído a sua vida, né? Você tem tido uma vida com o Senhor e construído sua vida, né, sobre as coisas fáceis, né? Eu vou aqui só assistir uma pregação e tá bom. Eu vou só assistir essa pregação no domingo e tá tudo bom. Tá ótimo, né? Pra semana toda. E não é isso que Deus quer de mim e de você, né? Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele diário. Ele quer que nós tenhamos uma busca com Ele diária, né? Ele quer que nós não sejamos apenas ouvintes ou atrás de bênçãos ou atrás daquilo que Ele pode fazer. Mas além daquilo que Ele pode fazer, Ele espera que que eu e você tenhamos uma intimidade viva com Ele. Porque quando nós temos intimidade viva com o Senhor, quando nós, né, pagamos preço, quando nós passamos tempo, quando nós temos foco, quando nós, né, temos perseverança na presença dEle, Ele se revela de uma forma inexplicável na minha e na sua vida. Nós não vivemos apenas algo que é temporal, mas nós vivemos algo que é eterno. Nós vivemos um relacionamento que é eterno, uma providência que é eterna, um sustento que é eterno para mim e para você, né? E é isso que Jesus estava ensinando nessa parábola. Era isso que Jesus estava chamando a atenção do povo, né, que estava ouvindo ele. Ele termina, né, o Sermão do Monte dizendo, olha, existem 2 fundamentos, existem dois solos, existem 2 tipos de pessoas e você tem que decidir. Né? A decisão é tua, de quem você vai ser nessa caminhada. Você vai ser aquele que vai ouvir as minhas palavras e vai praticar. Vai ser um homem sensível, um homem sensato, um homem sábio. Ou você vai ser aquele que vai ouvir, mas que não vai deixar que isso se profunda, que isso, né, crie raízes dentro de você. Né? E talvez você está aí na sua casa, né? Quando eu perguntei qual tipo de homem você é, né, ou mulher, talvez você falou assim, eu sou uma mulher sensata, eu sou uma mulher sábia. Porque a gente sempre tende a pensar assim, eu vou na igreja, né? Eu escuto, né, agora no tempo de quarentena, eu não perco nenhum culto da pastora Simara. Eu tô ali, todo dia, tô assistindo o culto dela, tô ali e tal. Mas ser um homem e uma mulher sensato é muito mais do que a gente assistir uma live, ou muito mais do que a gente assistir uma pregação.
Ser um homem e uma mulher sensato é muito mais do que isso, né? E se você ler os versículos anteriores desse texto, Jesus vai falar assim, muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz milagres no teu nome. E Jesus fala assim, eu vou falar para essas pessoas, afaste de mim porque eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Ou seja, muitas coisas, né, que a gente pensa que às vezes a gente é homem e mulher, né, porque a gente é homem e mulher de Deus, não é o que mostra para Jesus, não faz com que Jesus nos conheça, né? Existem muitas outras coisas com que faça que Jesus olhe e nos conheça, nos reconheça e saiba que nós somos filhos amados dele, né? E aí a minha pergunta é, para você refletir se você é ou não, né, um homem e uma mulher sensata e sensível diante da presença do Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai refletindo na sua vida, no seu coração, né? E seja sincero diante do Senhor, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você tem sido sal e luz do Senhor nessa terra? Você tem falado do amor do Senhor para as pessoas? Você tem revelado a luz, né, a cruz de Cristo para as pessoas à sua volta? Você tem trazido sabor para as pessoas que estão à sua volta? Você tem trazido alegria? Você tem trazido ânimo? Você tem trazido a palavra do Senhor para aqueles que estão à sua volta? Você tem tido uma vida sem mágoas? Uma vida sem atritos? Uma vida sem picuinhas com as pessoas? Porque é isso que Jesus estava falando no capítulo 5 e no capítulo 6 de Mateus. Né? Ele estava falando sobre isso, sobre não ter mágoa, sobre não ter amargura, sobre não ter picuinhas com o irmão. Porque quando eu e vocês temos isso, nós somos tratados como assassinador. Então, minha pergunta para você hoje é: como está o seu coração com as pessoas? Você tem tido um coração livre? Livre de toda mágoa, livre de toda picuinha, livre de toda intriga? Ou você tem sido aquela pessoa que busca intriga? Que busca fofoca, que tem carregado mágoas por tantos anos dentro do teu coração contra as pessoas. E aí a Bíblia vai falar que não adianta nada eu e você ir para a presença do Senhor, ofertar o dinheiro, ofertar o nosso tempo, se o nosso coração, se a nossa vida está cheia de mágoa, está cheia de atrito, se está cheia de picuinha. E aí a minha pergunta é: como está o seu coração nessa manhã? Você tem tido um coração fiel em todos os seus relacionamentos? Porque Jesus vai falar isso, Jesus vai nos convidar a sermos verdadeiros, a falar a verdade. E você tem falado a verdade nos seus relacionamentos? Você tem sido uma pessoa verdadeira diante de Deus e diante daqueles que você tem se relacionado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Né? Você tem perdoado as pessoas, né? Ou você tem preferido, né, ter um coração vingativo? Porque é isso que Jesus vai falar nesses capítulos, né? Porque no Antigo Testamento, né, as pessoas pensavam assim, é olho por olho e dente por dente. E Jesus começa a dizer assim, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que a justiça, ela vem de Deus e não é de mim e de você. Mas muitas vezes nós queremos a vingança de Deus, muitas vezes nós queremos nos vingar, muitas vezes nós queremos, né, fazer justiça. E Deus tem nos chamado nos chamado a atenção de que a justiça, ela não vem de mim e de você, né? Será que eu e você temos julgado as pessoas? Porque Jesus vai falar nesses capítulos o que: não julgueis para não ser julgado. Da mesma forma que você julga, você será julgado diante da minha presença. Você tem ajudado as pessoas? Porque Jesus vai falar nesses 2 capítulos de Mateus, no capítulo 5 e no capítulo 6, sobre oferta, sobre ajudar, sobre dar esmola. Será que eu e você, principalmente nesse tempo de quarentena, temos sido bênção na vida de alguém, né? Temos se permitido deixar que Deus use as nossas vidas para revelar pessoas que a gente possa abençoar, pessoas que a gente possa ir ofertar, dizer que, olha, eu não tenho muito, mas Deus tocou no meu coração para abençoar a sua vida com esse pouco. Será que eu e você temos tido esse coração de entrega, coração, sabe, de dividir aquilo que Deus tem dado para você? Deus tem nos dado uma oportunidade para a gente
revelar o cuidado dele para as pessoas que não conhecem ele ainda. Para dividir não só a palavra, mas para dividir o pão que ele tem te dado na sua mesa, na sua casa. Para dividir o dinheiro que ele tem te sustentado, porque eu posso ter certeza que existem muitas pessoas à sua volta que estão passando por necessidade nessa hora. E será que eu e você temos praticado essa palavra do Senhor, temos ouvido essa palavra e praticado e dividido aquilo que Deus tem nos dado? Será que eu e você temos buscado justiça? Será que eu e você temos orado? Né? Como está a sua vida de oração na presença do Senhor? No capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala 3 vezes sobre oração. O que nos mostra a importância de termos uma vida de oração. Não tem como a gente ser amigo de alguém se a gente não passa tempo com ela ou com ele. Se a gente não cria um relacionamento, uma intimidade. Deus, ele espera que eu e você criamos uma intimidade com ele. E para criar intimidade, a gente precisa ter oração. Né? Como a pastora Simara falou, eu e ela nos formamos na faculdade juntas. Ela voltou para o Rio de Janeiro e eu fui para o Paraná, que é totalmente o extremo um do outro. Mas nós escolhemos continuar nos relacionando. E a gente escolheu isso como? Ligando uma para outra, vira e mexe, conversando, mandando mensagem, dizendo, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui orando por você. E isso faz com que o relacionamento seja o quê? Seja sólido. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, um relacionamento sólido, né? Um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento onde eu busco Ele todos os dias da minha vida. E como tem sido a sua vida diante de Deus, né? Você tem orado, você tem buscado o Senhor todos os dias, ou é algo somente, né, no domingo, ou uma vez na semana? Deus está nos chamando e Ele está nos dando tempo agora. Porque eu lembro quando, né, eu estava na igreja, muitas pessoas falavam para mim, ai, pastor, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. E aí agora Jesus está assim, ó, você não tinha tempo, mas agora eu estou te dando o tempo maior do mundo. De me buscar, de estar na minha presença, porque o que o Senhor espera de mim e de você é que nós estejamos na presença dEle. Você Amém, tem jejuado, porque esses capítulos 5 e 6 de Mateus, essas palavras de Deus, Jesus é sobre jejum. Ele nos ensina como jejuar. E você tem jejuado pela sua vida. Você tem jejuado pela sua casa, pela sua família. Você tem jejuado pelo seu país. Né? Você tem jejuado pelas circunstâncias que você tem passado. Será que eu e você temos, né, tido um tempo para jejuar? Será que eu e você temos criado tesouros no céu do que na terra? Ou será que nós temos preferido servir o dinheiro do que o Senhor? Né? Esses textos anteriores, Jesus vai falar, não tem como a gente servir 2 senhores. A gente precisa escolher um. A gente precisa estar na presença de um. E qual tem sido, né? Aonde você tem construído o seu tesouro? Você tem persistido em oração e você tem caminhado para entrar no reino de Deus? Porque o último ensinamento de Jesus é sobre entrar no reino de Deus. Será que você tem caminhado? Será que você tem andado para entrar no reino dos reis, na Nova Jerusalém, na promessa do Senhor para mim e para você? Ou será que você tem andado na sua vida acomodado, né? Oscilando nesse tempo, um tempo preguiçoso, só dormindo, só assistindo filme e perdendo a oportunidade preciosa de estar na presença de Deus, né? Eu espero que minha mãe não esteja nessa live, eu não vi ela entrando. Ela mandou mensagem que ela não estava conseguindo. E eu espero que minha sobrinha também não, porque, né, eu vou compartilhar algo que aconteceu nessa semana, né? Eu estava conversando com a minha mãe e, consequentemente, também estava conversando com a minha sobrinha essa semana. E as duas falando para mim assim, né, em horários diferentes, mas as duas falando para mim assim, eu não tenho buscado a Deus nesse tempo, eu tô ouvindo, né, Deus não tá falando comigo. E aí eu comecei a perguntar, mas você tem orado, né? Você tem jejuado, você tem lido a Bíblia? Porque como que você quer que Deus fala com você se você não tá no relacionamento com Ele, né? E eu não sou muito fácil com a minha família, não, gente. Eu não sou aquele tipo de pessoa que passa a mão na cabeça e fala assim, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você. Eu não faço isso, não. Olha lá, meu irmão já deu sinal, minha mãe tá ouvindo. E aí,
minha mãe falando isso, daí minha mãe falou assim, brincou, né? Brincou assim, a palavra vai dizer que tudo que a nossa boca fala é porque tem um fundo de verdade, né? Ela, mas você é pastora, você que tem que buscar o Senhor, né? Você que tem que jejuar, né? Eu tô aqui para ouvir, é você que tem que fazer isso. E a minha sobrinha, a mesma coisa. Ontem minha sobrinha me procurou e disse, Deus não tem falado comigo, eu não sei o quê. E aí eu falei assim, mas você tem orado? Você tem jejuado? E ela, mas a gente faz, né, tia? Você sabe como, né? Aquelas desculpinhas parrapadas, né? Porque eu falo pra ela, falo assim, você tá com uma desculpinha parrapada. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe e falei pra minha sobrinha ontem. Falei, olha, você sabe como eu sou, então você toma vergonha nessa sua cara e começa a fazer a devocional que você fazia antes. Porque antes você orava, antes você jejuava, antes você passava tempo na presença de Deus, antes você ouvia a pregação. Eu lembro que antes eu acordava e via você orando, via você fazendo isso. Minha sobrinha, né, falando para minha sobrinha e para minha mãe. Eu falando assim, como que você quer que Deus revele aquilo que Ele tem para sua vida? Como que você quer que Deus, né, revele o cuidado, a providência dEle? Como que você quer que Deus fale com você se você não tem passado tempo na presença dEle? Se você não tem jejuado, se você não tem orado. Eu falei assim, a gente está vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo difícil sim, mas a gente não pode deixar que isso nos consuma. A gente não pode deixar que isso tome o nosso coração ao ponto de deixarmos nós desanimados, porque é isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer, que traga desânimo para as nossas vidas. É que traga desânimo de nós buscarmos o Senhor, de passarmos tempo na presença dEle. Amém. E Deus está nos dando um tempo para estarmos na presença dEle, para ouvirmos a voz dEle, para praticarmos e para agirmos, né, diante da palavra dEle, né? Eu estou lendo um livro com umas meninas da minha igreja, e nesse livro o autor fala assim, Deus, ele não quer um relacionamento apenas, né, como a gente pensa, com o pastor ou com o líder da igreja. Deus, ele criou um relacionamento para se relacionar com pessoas comuns, com pessoas que têm trabalho, com pessoas que têm família, com pessoas que têm afazeres. Foi esse o propósito de Deus vir na terra, para se relacionar comigo e com você. Amém. E é isso que Jesus estava ali ensinando para os discípulos, falando assim, olha, existem duas pessoas que vão me ouvir e praticar, e as que vão me ouvir, mas que não vão praticar. E essas que me ouvem e praticam, elas constroem a sua vida sobre a rocha. E aí, a minha pergunta, eu fiz uma série de perguntas para você nessa manhã. E talvez você já tenha a sua resposta, né? Eu não quero que você responda para mim, mas eu quero que você responda para o Senhor. Você tem sido um homem e uma mulher sensata, sensível, e você tem construído a sua vida na rocha do Senhor? Você tem colocado a sua casa na presença daquele que é a nossa fortaleza? A Bíblia vai dizer que Ele é o nosso socorro, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa providência, que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus do sobrenatural. E quando eu e você temos essa vida sensível e sensata de homens de Deus e construímos a nossa vida nessa rocha, nós experimentamos desse Deus que é Deus poderoso. E aí, essa palavra que Jesus fala, ele fala que existem essas duas pessoas, esses dois solos, mas existem apenas uma tempestade. Existe apenas uma circunstância. E essa tempestade, essas circunstâncias, ela vem para as duas pessoas. As tempestades, os problemas, as dificuldades, ela vai vir para aqueles que estão na presença de Deus e para aqueles que não estão na presença de Deus. A chuva caiu do mesmo jeito sobre a casa, né, daqueles que ouvem e praticam, e a chuva caiu do mesmo jeito para aqueles que ouvem e não praticam. A Bíblia vai falar que o vento veio e foi forte nas duas casas, e a Bíblia vai falar que o mar subiu, né, e sobre as duas casas. Né? Então, ou seja, a tempestade ela vem sobre todas as pessoas. O que vai fazer a diferença é aonde essa casa está construída. Porque se essa casa está construída sobre a rocha, a Bíblia vai dizer que ela vai até ser abalada um pouco, mas ela não vai entrar. Eu gosto dessa tradução que diz ela não vai entrar em colapso e ela não vai entrar em ruína. Ela pode até ser abalada no começo. Ela pode até se assustar. Mas quando essa casa ela está sobre a rocha,
Aquele Amém. que é a rocha, ele lembra quem ele é. Ele lembra a palavra dele. Ele lembra do cuidado dele. A casa pode até se abalar por um tempo, mas ela não entra em colapso, ela não entra em ruína, ela não é destruída. Por isso, nessa manhã, eu pergunto para você, aonde está a sua casa? Principalmente nesse tempo que nós temos vivido, né? Esse tempo tão difícil, esse tempo de quarentena, de incertezas. Incertezas, né? E tempo difícil, eu costumo dizer, para aqueles que não sabem e não conhecem quem é Deus. Porque quem conhece Deus, quem tem a sua vida na presença de Deus, quem sabe quem o Senhor é, quem pratica a palavra, né, e tem uma vida na presença de Deus, pode até se abalar no começo, mas logo vem a palavra que nos dá esperança e que nos fortalece e que nos mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que a gente Aleluia. pode passar por dificuldade, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque a nossa rocha, ela já venceu toda a dificuldade. Ela já venceu Amém, todos os Jesus. obstáculos e é Ele que guia as nossas vidas. Então, né, o meu desafio para você e minha pergunta é: onde você tem construído a sua vida? Aonde se encontra, né, a sua vida? Existem coisas que Deus não tem o controle, né? Não, Deus tem o controle de tudo, mas Deus, ele não pode controlar a minha e a sua decisão de estar na presença dele. Deus, ele não pode controlar a minha e a sua decisão de ouvir a voz dele e praticar. Isso é uma decisão minha e tua. Ele não nos obriga. Ele não fala assim, olha, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus que nos dá a liberdade de escolher, de decidir o que nós queremos. Porém, Deus, ele não obriga, mas Deus, ele dá uma promessa, que aqueles que ouvem e praticam, a sua casa vai estar segura, a sua casa vai estar construída sobre a rocha que sustenta. E lá no Antigo Testamento, Deus fala a mesma coisa para Moisés. Existem dois caminhos, existem duas decisões. E eu não obrigo você a tomar esse caminho ou esse caminho aqui. Mas eu falo que se você escolher o caminho da bênção, você vai ser abençoado. Você vai ser cuidado. Você vai ter a providência, a minha providência, o meu maná no tempo de sequidão. A minha nuvem de glória no tempo de muito calor. Você vai ter a minha provisão da minha nuvem de glória. Você vai ter o meu cuidado, você vai ter a provisão das águas aonde você nem imagina que elas possam vir. Quando eu e você, né, e o povo de Israel escolheu isso, decidir, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero praticar, eu não quero que seja só algo que eu sei, eu não quero que seja algo só que eu tenha conhecimento, mas eu quero que seja algo vivo na minha vida. Quando eu e Amém, você Jesus. decidimos isso, a gente tem a segurança que a nossa vida, ela está nos braços daquele que tem o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso eu quero convidar você, né, nesse dia, nesse domingo, reflita sobre o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus e o capítulo 7, né? E deixe que o Espírito Santo de Deus te ensine, te mostre. Talvez Deus já te mostrou muitas coisas que você tem falhado, né, diante dessa palavra. E o bom, né, o maravilhoso de Deus, que eu acho mais lindo de Deus, é que ele nos oferece a misericórdia nova a cada manhã. Ele nos oferece o perdão dele a cada manhã. Então ele fala para mim e para você, olha, você reconheceu, você viu que você tem falhado nisso aqui, mas eu sou muito bom e eu perdoo você e a gente pode começar de novo. A gente tem a oportunidade de começar de novo, o novo do Senhor sobre mim e sobre você, né? Em que você possa refletir aonde tem estado a sua vida. Quem tem sido você diante de Deus? Você tem sido um homem ou uma mulher sensata? Ou você tem sido um homem ou uma mulher tola? Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus e construído sua vida na rocha? Ou você tem ouvido, você sabe, mas você não tem praticado? E a sua vida, ela tem estado sobre a areia, né? Aonde está a sua vida hoje? Porque aonde está a sua vida hoje determina se você vai superar, se você vai vencer e se você vai conquistar a coroa da vida. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis até o fim, eles recebem a coroa da vida.
E que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Quero ter um tempo para orar por você, né? Que você, aonde você estiver, você possa fechar os seus olhos, você possa colocar a sua vida diante da presença do Senhor, né? Que você possa abrir o seu coração, né? Se às vezes você viu que você tem falhado em alguma coisa, é tempo de você abrir o seu coração. Nós servimos um Deus que é Deus de amor, que é Deus de graça, que é Deus de perdão. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos oferece o novo a cada manhã. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus, Pai, que mesmo quando nós estamos, Senhor, às vezes surdos e cegos para a Tua palavra, o Senhor traz uma revelação viva do céu para nos lembrar qual é o propósito nosso e o que o Senhor espera das nossas vidas nessa terra. Pai, obrigado pela Tua palavra revelada nessa manhã, Pai. Revelada na minha vida e revelada na vida, Pai, dos Seus filhos e filhas que estão ouvindo nessa hora. E, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor venha mesmo, Pai, trabalhar nos nossos corações. O Senhor sabe que existem algumas áreas, Senhor, dessas palavras que nós temos falhado, Senhor. Deus, eu não sei qual área que os seus filhos e filhas têm falhado diante do Senhor, mas eu sei qual área eu tenho falhado. E, Senhor, nessa manhã nós colocamos diante do Senhor para reconhecermos, Pai, que temos sido falhos, sim, mas que precisamos da sua ajuda, Pai, para nós se tornarmos homens e mulheres segundo o Teu coração. Espírito Santo de Deus, nos ensine a construir a nossa vida sobre a rocha. Espírito Santo de Deus, nos induza e nos conduza para a Tua palavra, para o Teu caminho. Espírito Santo de Deus, Senhor, venha nos acordar para a Tua verdade, para a Tua voz, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que todo desânimo, Pai. Deus, que toda, Senhor, a inquietação, que toda inseguridade, Senhor. Deus, que toda dificuldade, Senhor, que talvez esse filho e essa filha do Senhor esteja vivendo agora, venha cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Principalmente todo desânimo, Senhor. Deus, que nós venhamos nos acordar e sermos revestidos pelo Senhor. Revestidos pela Tua presença, Pai. Deus, que a partir de hoje, Pai, nós não tenhamos mais um relacionamento raso, Pai, mas que nós venhamos a decidir, a construir a nossa vida sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade, porque a Tua palavra, ela nos traz vida, Pai. A Tua palavra nos traz ânimo. O relacionamento com o Senhor, Pai, gera intimidade, gera sobrenatural nas nossas vidas, e é isso que eu quero profetizar sobre a vida do seu filho e dessa sua filha. Pai, que o Senhor possa vir mesmo com o sobrenatural do Senhor. Cria e gera em nós um coração, Pai, que ouve e pratica, um coração, Senhor, que se relaciona com o Senhor, um coração, Senhor, que mesmo em meio a essa dificuldade, a gente sabe em quem nós temos crido, em que nós temos construído a nossa vida, e nós podemos ficar em paz, porque nós sabemos que nós enfrentaremos dificuldade, mas que o Senhor já venceu todas elas, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, abençoa essa vida. Abençoa o domingo dessa pessoa, Pai. Abençoe a semana dela, e que nós possamos, nessa semana, decidir fazer diferente. Decidir a praticar a Tua palavra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Que você possa decidir praticar a palavra do Senhor. E eu quero terminar dizendo, né, um salmo que eu estava lendo essa semana e que, nossa, tocou muito o meu coração. Que é o Salmo 119, no versículo 29. O salmista vai dizer assim: Senhor, me lembre todos os dias a sua palavra. Não me permita que eu a esqueça, porque é isto que me dá esperança e é isso que me sustenta. Que eu e você possamos ser como Davi, falar: Senhor, não me deixe esquecer a tua instrução. Não me deixe esquecer a tua palavra, porque é a palavra do Senhor que traz esperança e que traz o sustento para mim e para você. Amém? E que essa palavra possa nos sustentar, né? E abençoar a sua vida, né? Eu espero que, assim como Deus falou comigo, ela possa ter falado com você também, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, né, pastora Simara, pela oportunidade.
né? Eu quero agradecer por essa oportunidade e espero poder ter a oportunidade de estar nessa igreja, né, de Boa Fortuna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvando Em nome e de pregando com Jesus. essa minha amiga, né? Louvando o Senhor, né? Eu sempre coloquei no meu coração que toda igreja que ela for, eu quero ter a oportunidade de visitar essa igreja. Então eu profetizo, Senhor, que eu vou ter essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Em nome né? de Jesus. Em nome de E Jesus, vai estar aqui com a gente. Amém. E eu quero também agradecer a minha família. Quero mandar um beijo, né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para minha família, para as minhas queridas amigas de Santa Cecília, que tá ouvindo também essa mensagem, pastor Enés e Dani, que entrou também, que são amados por mim, para os meus amigos também que estão lá em Portugal, né? Da igreja, que era da igreja de Diadema. Quero mandar um beijo, que eu vi eles aqui. Meus amigos que. Ai, gente, tem muita gente aqui. Mas eu quero mandar um beijo, né, para Fernanda, para o Douglas, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que Deus possa abençoar. E um beijo especial para todos da igreja de Boa Fortuna, que vocês possam ser abençoados pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós que agradecemos, amiga. Palavra abençoada, Amém. tempo de ensinamento para nós, né? Momento gostoso de ensinamento. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. E em nome de Jesus, vai estar pregando aqui em breve. Né? Vai estar Amém, aqui na Senhor. igreja junto com a gente. Com certeza, Amém. né? Se quiser me levar Amém. também, eu não vou achar ruim também estar aí, Não, não. é propósito de Deus. Logo você está aqui também ministrando. Aí eu vou traduzindo. Isso. Ai, Deus. Deus abençoe a tua vida, sua família, né? O pessoal que tá aí da sua família aí. Manda um beijo aí, galera. Pra tia Dejanira aí. Verdade. Beijo pra Dona Rita, pro seu João. Ai, meu Deus, é muita gente. Que saudade. Tempo precioso. Mas que Deus abençoe. Tempo abençoado de Deus. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigada a você pela oportunidade. Canal de bênção para nós nessa manhã, né? Você estava falando aí, a gente começa a pensar aí e o Espírito Santo vai trazendo algo ao nosso coração. Deus abençoe sua vida. Galera aí de Boa Fortuna, amém. Grande beijo, grande abraço para vocês. Logo à noite estaremos juntos às 19 horas, em nome de Jesus, tá? Amém. E que Deus esteja abençoando cada um nessa manhã que esteve conosco. Se você entrou agora, daqui a pouquinho já vai estar gravado aí no nosso Instagram. Você pode entrar depois para você ouvir essa palavra que é de Deus para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus te abençoe, amiga. Grande beijo, galera. Um beijo. Deus abençoe e fique com Deus. Fica com Deus também. Beijo.